Idade Média. Na Idade Média existiram dois movimentos artísticos, a arte românica e a arte gótica. Mas primeiro a gente vai falar da arte românica. Ela teve início no século X. Havia inicialmente nesse período a presença de madeira no teto. Porém, pela ação de incêndios, as pedras da parede foram passadas para o teto. Tem como característica na construção janelas cegas, campanário, absíde, torres assimétricas e os capitéis decorativos, que narram as histórias para os iniciados. A presença do arco pleno no teto e, por ser considerada uma arte cristã, ela foi construída de forma horizontalizada para os peregrinos. Muitas igrejas românicas se transformaram em góticas devido a invasões. Tem presença do tramur, que é a única passagem de luz desse tipo de construção. Nessa imagem, a gente pode ver a morfologia da igreja. Número 1, Narkstel. Como que fala? Narthex. Número 1, Narkstel. Não consigo falar isso. Látex. Narthex. Narthex. Eu vou fumar um Narthex. Narkstel. Narkstel. Tá certo? Narkstel. Posso falar látex? Narthex. Narthex. Número 1, a gente tem o Narthex. Número 2, a nave central. Número 3, nave lateral. 4, transepto. 5, altar. 6, coro. 7, deambulatório. E 8, capela. Um exemplo da arte românica é a Catedral de Notre-Dame de Chartres. Aqui a gente pode observar o aspecto horizontal da construção. A Torre de Pisa era chamada de Campanário de Pisa, só que o terreno cedeu e a construção não foi acabada. Então, o Campanário de Pisa se tornou a Torre de Pisa na Itália, que é um dos principais pontos turísticos. O que diferencia uma abadia de uma catedral é o clero secular e regular. No clero regular, a gente tem os representantes, que são os bispos, que eles habitam a catedral. E o clero secular, que é representado pelos monges, que moram na abadia. Estilo gótico. No período gótico, Deus é a luz primordial. Isso explica a construção de maneira vertical, para ficar mais perto do céu. Nesse período, havia a ausência de peso, sendo contrário ao estilo românico. Havia a presença de vitrais coloridos, mais abertura. A catedral era comparada a um esqueleto que apresentava arcos quebrados, o arco botante, rosáceas, deambulatório, a chave ou nó e os arcos cruzados, chamados de ogiva ou abóbada, que é a união de dois arcos. Aí tem o clerestório, o trifório, a nave colateral, a arcada e a nave central. A parte externa da igreja apresentava górgoles, representava o mal mundano. Dois exemplos de igreja gótica são a Notre-Dame de Reims e a Notre-Dame de Paris. Pré-renascimento. As escolas pré-renascentistas começaram a fazer experimentações plásticas, dando a ilusão de profundidade em um plano bidimensional. As principais foram as cidades de Siena e Florença, que eram rivais. Foi desenvolvido em uma época onde eram levados em conta a razão, a ciência e a matemática. Vamos começar pela cidade de Siena, que era mais conhecida como a cidade da colina, pelo artista Dúcio. Essa obra é chamada de Madonna de Crevoulet, e o adulto foi reduzido em um corpo de criança que está localizado no colo da Virgem Maria.
porque as crianças não existiam em obras nesse período. Elas só passaram a existir a partir do século XVIII. Ele utilizou as cores sagradas, inspiradas na arte cristã. Outra obra dele muito conhecida é a Maestà. O contexto histórico dessa obra é a rivalidade entre as cidades de Florença e Siena, onde atribuíram a vitória da guerra à Virgem, uma deusa cívica. Junto com o Renascimento, renasce a Antiguidade Clássica, onde tem questões simétricas, cores sagradas, entre outras características. Foi caracterizada pelas tentativas de criar um espaço tridimensional. Simone Martini, ele retratou o colóquio conturbáceo, que na obra Anunciação, o anjo Gabriel anunciou para Maria que ele será a mãe do Salvador. O ramo de oliveira representa a paz e o filactério com a mensagem salve graça plena. O trono, vaso e o livro são materializados e nessa época materializar o santo é desrespeitar a fé. Também temos outro artista muito conhecido que é o Ambrósio Lorenzetti, que também possui a presença do colóquio angélico. Essa obra é o Costat. Tem as cores simbólicas e a Virgem pesa, ou seja, tem volume. Na obra do Bom Governo é retratada a alegoria da paz, que é a mulher de branco, da fortaleza de preto e à esquerda do rei a prudência. Indica uma população patriarcal pela presença do rei. Do outro lado, a justiça está representada por uma mulher que segura a coroa do rei, mostrando que a justiça se aplica a todos. Tem a presença também do Bom Governo da Secúrita, que protege a cidade e mostra os campos férteis. Para representar um paradoxo, a figura do Bom Governo é representado o Mau Governo, que é um manifesto político. Tem o filactério da arpia, o cadáver feminino, que está levando o filactério. Essa alegoria representa o temor e o medo. A figura demoníaca, que é a alegoria do mau governante, que a população não fala e não se expressa no reino do medo. E o governante governa por meio do medo e da coerção. E é representado por um híbrido, mistura do cavalo, o homem e do lobo. Na Idade Média, é típico representar o demônio no híbrido, porque para esse nascer, a mulher teria que ter relações sexuais com os animais. É considerado uma aberração. O mal é ilegítimo. Agora vamos falar da metrópole, que é a cidade de Florença. Cimabue foi o mestre de Giotto, que pintou a obra Crucifixo de São Domênico. Ele começa o humanismo e o antropocentrismo na tentativa de retratar a anatomia humana. Foi caracterizada pelo chiaro escuro, onde fazia um contraste entre as cores e modelava as formas. A primeira obra da história da arte de Cristo como expressão facial de dor foi ele quem pintou, porque até então Cristo era pantocrátor. Giotto faz parte do Trecento e das escolas pré-renascentistas. Ele retratava a humanidade e as suas emoções. Nessa obra foi retratado o beijo de Judas, que foi dado para mostrar aos romanos quem era Cristo. Podemos ver todo o caos em cima representado pelas lanças, onde há um céu celestial, árvores e as figuras sem peso e volume. Cristo, ao andar, evangeliza, e na obra ele para ao chegar em Judas, onde ele olha diretamente para Judas, que não corresponde. Essa obra é de Joaquim e Ana, que são os pais da Virgem Maria. Algumas características são o céu azul, as montanhas, árvores e a arquitetura, que representam o humanismo, a expressão de sentimentos dos protagonistas. Foi Giotto que apresentou o primeiro beijo da história da arte, onde os avós de Cristo se tornaram um e foram preenchidos pelo calor, porque receberam a notícia de que teriam um filho. Em 1348, a Europa foi alvo da peste negra, que dizimou mais da metade da população. Como estavam atidos a bem materiais, acreditaram que Deus o punira, então retrocederam nas experimentações clássicas.